Olá pessoal, na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre medidas de volume, não é isso? Medidas de volume serão medidas calculadas em 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ok? Então, falando aqui sobre o cubo, o que é o cubo? O cubo vai ser justamente uma ideia aqui formada por quadrados, em que você vai ter 3 dimensões iguais, ou seja, lado, lado, lado. O comprimento, a largura e a altura vão ter medidas iguais, ok? Então, o volume do cubo é igual a lado vezes lado vezes lado, então L elevado a 3. Tranquilo? Paralelepípedo, isso significa que você vai ter a ideia aí de ideias um pouco mais retangulares, né? Isso, em que você vai ter um comprimento, a largura e a altura. E o volume desse paralelepípedo vai ser volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Fechou? Prisma. O que vai ser o prisma? O prisma vai ser justamente figuras ou sólido geométrico, né, melhor dizendo, em que você vai ter a área da base vezes a altura para ser calculado o seu volume, não é isso? Então, o que é que acontece com os prismas? Eles podem ter bases triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais, daí sucessivamente, ok? Então, se aqui é um triângulo, então a área desse triângulo vezes a altura, não é isso? Se por acaso aqui fosse uma base quadrangular, seria a área do quadrado vezes a altura, e daí sucessivamente. Cilindro. Na ideia aí do cilindro, você tem o quê? Você vai ter uma medida de raio, né? Isso vai ter a medida aqui da altura. E a fórmula de volume vai ser, volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Vejamos alguns exemplos. Qual seria o volume de um cubo em que a aresta dele mede 10? A aresta significa dizer que é os lados ou então as linhas que compõem, certo? O seu sólido. Então, se eu tenho aqui 10 centímetros, então eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. Ou 10 à terceira, né? Isso que 10 vezes 10 dá 100 vezes 10 dá 1.000, ok? Como aqui eu tenho 3 dimensões, então eu estou falando de centímetros cúbicos. Quando era que eu estava falando de centímetros quadrados? Porque eu tinha duas dimensões, que era o comprimento e a largura. Como eu estou falando de volume, então centímetros cúbicos, não é isso? Se eu tenho aqui essa ideia aqui desse paralelepípedo, 12, não é isso? 12 centímetros de comprimento, 5 de largura e 7 de altura. Então, vamos lá. Volume é igual a comprimento, largura vezes altura. Então, 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 420. Se aqui eu estou falando de centímetros, então, centímetros cúbicos. Bom, na letra C, o que é que acontece? Eu tenho aqui um prisma de base triangular, né? Isso, então, a área da base é igual a 30 centímetros quadrados e a altura é 40, ok? Então, estão nas mesmas unidades, não é isso? Então, volume é igual a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? É 30. Quem é a altura? 40. 30 vezes 40, 1.200 centímetros cúbicos, ok? Na letra D, aqui eu tenho um cilindro, que eu tenho o quê? O raio dele mede 8 e a altura mede 12 centímetros, né? Isso, qual é a fórmula? Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Então, você vai substituir os valores que você tem, ó. π vezes 8 ao quadrado vezes 12. 8 ao quadrado, 64, não é isso? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 12, 768 π centímetros cúbicos. Mas, se por acaso, na sua alternativa, você não tiver o valor de π, aí você vai ter que converter ele para 3,14, não é isso? Aproximadamente. Então, você vai ter que fazer 768 vezes 3,14, que equivale a 2.411,52 centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Valeu?